assumir determinados riscos no Tour de France é diferente de assumir determinados riscos na preparação. Critério do Dauphiné, eu tô até sem fôlego. Critério do Dauphiné, quinta etapa, não acabou. Ao vivo, no calor da emoção, nos ralados da emoção, infelizmente. 16,9 km para a chegada. Primož Roglič, ele não largou devido aos ralados. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o tombo do Remco Evenepoel, da decisão. Fica quieto. É o meu companheiro de trabalho. É o seguinte, fazer um vídeo à parte sobre o Remco Evenepoel, sobre essas quedas que têm acontecido, sobre o tombo do Sivakov, que ele caiu alguns quilômetros atrás, ele tá todo ralado e lá na estrada pedalando. Eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, ok? A etapa de hoje, uma etapa super nervosa, 153 km, 7, 8 montanhas. Teve o Twitter de alguém, eu acho que do Kwiatkowski, ele falou assim, isso aqui não é o critério do Dauphiné, não são 5 etapas. São 5 dias de prova clássica onde todo mundo faz muita força. E hoje, especialmente, desculpa a palavra, é uma carnificina isso. É todo mundo atacando todo mundo a toda hora, não tem mais nenhuma equipe organizada, tá todo mundo por si. Daí você imagina os caras mais fortes, por exemplo, nesse momento, tem no grupo da frente, aqui é o grupo do Alejandro Valverde, aqui é o grupo da frente, tem o Pogačar, que é um monstro. O Pogačar quebrou todo mundo, ele quebrou o Alaphilippe, ele já quebrou o Sepp Kuss, ele tá tentando já quebrou o Sivakov. O Pogačar desse grupo da frente, que tem o Martinez e esses outros nomes que eu citei, ele tá sendo o cara que tá tentando negociar com todo mundo. Ele é tipo o kamikaze do vídeo que eu fiz. Ele vai pra frente, daí vem alguém, ele tenta negociar, daí ele quebra o cara. Daí o cara vai pra trás no grupinho, o grupinho chega no Pogačar. Daí o Pogačar negocia com outro cara e ele vai quebrando todo mundo. Vamos ver se ele vai aguentar isso até a chegada. Miguel Angel Lopes, que foi o cara que eu falei que estava guardado, e eu acho que é isso, tem que fazer. E ele sobrou e está se reconectando. Então assim, isso está acontecendo de forma insistente, tanto no grupo da frente, quanto no grupo de trás. Se vocês me permitem, eu vou fazer esse bate-papo meio bagunçado. 80 quilômetros da chegada estavam na frente o Alaphilippe, o Sivakov. Porque desde o começo, desde a primeira montanhazinha, já começou uma quebradeira. O pelotão simplesmente esfarelou, todo mundo começou a atacar todo mundo. A McLaren, não Bahrein-Merida, a força do hábito, com o Mikel Landa, eles sobraram, estão em algum lugar lá no meio da estrada, assim como outros nomes. Então o Thibaut Pinot, ele é o líder virtual, ele não está usando a camisa amarela por opção, porque existe essa cultura que alguns ciclistas mais raiz, como o Thibaut Pinot, eles ainda sustentam de que você só veste uma camisa se você merece, se você venceu, e não porque outro ciclista abandonou, principalmente quando abandona por conta de um tombo, como foi o caso do Roglič. Ó, o Alaphilippe, que estava na frente, na fuga com o Sivakov. No momento que o Alaphilippe estava na descida, eu ainda imaginei, eu falei assim, bom, o Sivakov ele vai ter uma aula, porque o Sivakov é novo, ele vai ter uma aula de como fazer descida. E o Sivakov, na hora que ele caiu, talvez ele tenha cometido um erro que é muito, muito raro a gente ver num ciclista profissional, que é tocar o pedal quando você está na curva, e daí ele caiu, se ralou inteiro. Então, por mais que o Alaphilippe tenha tentado negociar com ele, eu acho que o Alaphilippe esperou um pouco, o Sivakov chegou. Só que junto do Sivakov, pouco tempo depois, começaram a chegar Pogačar, Miguel Angel Lopes, Martinez, daí começou a ficar muito nervoso, e daí o Alaphilippe começou a sofrer. Então, se deu para entender, esse é mais ou menos o cenário, mas tem gente espalhada pela estrada inteira. Ó, o Sepp Kuss, Martinez, Sivakov, Pogačar na frente. O Thibaut Pinot, ele é o líder, mas ele está sofrendo, eu não sei ainda, faltando 14 km, se ele vai conseguir manter essa diferença. Do que eu tenho falado nos vídeos, existe uma diferença entre torcer
e tentar fazer uma análise fria e técnica. Eu comentei do tombo do Roglic, que o dia mais difícil não é o dia que ele está pedalando, e sim o dia seguinte, porque você não consegue descansar, você tem uma avaliação melhor do que aconteceu, e efetivamente ele não largou, porque provavelmente não tinha condições de largar. Assim, ele, assim como outros, pelo menos 5, 6 atletas de outras equipes, inclusive o Kruijswijk da própria Jumbo-Visma, tem esse aspecto, e tem um aspecto associado de que os caras eles estão se comportando como se essa fosse a última corrida da vida deles, né? Em vários aspectos, começando pelo Egan Bernal, o próprio Roglic, o Sivakov, sem motivo nenhum. Entendeu? Daí eu comentei sobre a ansiedade, sobre as aspirações do Sivakov em relação ao conflito que poderia ter com o Egan Bernal. Daí você imagina que você é um cara super jovem, contratado pela equipe Ineos, daí você tem o Egan Bernal, que é a grande estrela, o cara sai, daí ele pensa, hoje é o meu dia. E daí, a partir do momento que a equipe pega e permite ou instrui que um cara super jovem saia para a vitória e tente acompanhar um dos caras que tem a melhor descida do pelotão e é muito experiente com o Alaphilippe, isso é uma receita perfeita para o cara se expor negativamente. A chance de ganhar a 80 km da chegada é minúscula e a chance de se machucar é gigantesca. Isso eu vou falar no vídeo à parte. Tem todos esses aspectos, por isso que eu resolvi não falar no vídeo que as pessoas, acho que foi o vídeo que tem mais dislike que eu já fiz, porque eu disse que eu não queria me manifestar, porque eu precisava refletir um pouco e por algum motivo as pessoas entenderam que eu tinha que me manifestar, porque hoje em dia todo mundo fala, né? As pessoas têm que se posicionar, você tem que dar palpite, porque esse é palpite, todo mundo adora dar palpite, certo? Ah, coloca barreira, isso é irresponsabilidade, as pessoas adoram falar, mas ninguém para e reflete. Então, daqui a pouco eu vou voltar com o que provavelmente vai acontecer, o Pogacar, agora é o Martinez que está na frente, e vocês perceberam, né? Eu tô eufórico. Eu fico eufórico, mas eu gosto de fazer nesse calor da emoção e eu sei que ao mesmo tempo talvez perca um pouco da qualidade da informação em relação à cronologia do que está acontecendo lá na competição. Certo? Daqui um pouco eu volto e eu também vou dar uma acalmada. Abraço. Eu tenho que fazer essa entrada agora porque é o seguinte. Sepp Kuss tá na frente. 7,4 quilômetros. Eu acho que é um pouco prematuro. E aí, parceiro? Beleza? Eu acho que é um pouco prematuro. Eu não tô sentindo confiança ainda. Mas, cara, arrepiado, meu. Thibaut Pinot, ele saiu do grupo, do pelotãozinho, que tem Bardet, Alejandro Valverde, etc. E o cara tá na missão, sozinho. Cara, se ele conseguir chegar nesse grupo que tem Miguel Angel Lopes, Pogacar, o Martinez, assim, ele garante a vitória do critério do Dauphiné e ele se negou a usar a camisa amarela por acreditar que ele não tem a honra de merecedor. Então você percebe que para ganhar precisa de muito mais do que perna, técnica, precisa do coração do vencedor. Olha ele, cara, olha isso, olha que coisa linda. Aqui acho que é o Bardet. Tem tanto cara espalhado pela estrada, ó. Bardet, Barguil, Alejandro Valverde. E aqui, esse cara, meu. Que é isso? Sepp Kuss na frente. Ainda é cedo, porque é bem inclinado. 7 km é muita coisa. Ele tá sozinho. Não dá pra ter certeza que ele vai conseguir manter a diferença. E também não dá pra ter certeza. Talvez seja um pouco prematuro do Thibaut Pinot. Mas de qualquer forma o cara tá na missão e ele não vai deixar a responsabilidade da vitória na mão de ninguém. Ele tá tentando fazer isso por ele. Quando eu digo que eu gosto de bate-papo, é mais ou menos nessa linha. Se nós estivéssemos assistindo juntos, seria essa pegada. 5,6 quilômetros, Thibaut Pinot ele foi pego de novo, reconectou com o grupinho dos perseguidores, mas o grupo está mais reduzido. Qual que é essa ansiedade e essa necessidade do Thibaut Pinot acelerar? Porque o Martinez, da Education First,
ele tem nesse momento uma vantagem de 20 segundos em relação ao Thibaut Pinot. Então, se o Thibaut Pinot não conseguir tirar a diferença do Martinez, o Martinez que vai ser o vitorioso do critério do Dauphiné. Então, por isso que o Thibaut Pinot ele não está tendo ajuda de ninguém, porque ali ninguém está interessado, ninguém tem muita chance na classificação geral e os caras também não têm chance de ganhar a etapa. O Thibaut Pinot, ele não tem ninguém da equipe dele, ele está refém de uma situação de que se ele faz força, ele traz ciclistas com ele, o que não tem problema nenhum, ele não está preocupado com isso, ele pode trazer ciclistas com ele. Só que o problema é que esses ciclistas, eles não querem ajudar o Thibaut Pinot. Psicologicamente é difícil você dar o seu máximo, daí você abre esperando que pelo menos o cara mantenha um ritmo, só que quando você abre o cara diminui o ritmo. Daí você fica ali 5, 10 segundos, aí você começa a ficar aflito porque a diferença do Martinez lá na frente está aumentando, você vai perder o critério do Dauphiné, então você volta a fazer mais força do que você deveria. É o jogo psicológico dos caras, o Sepp Kuss continua na frente e vamos ver, tem essa diferença do Martinez pro Thibaut Pinot para decidir a vitória overall do critério do Dauphiné. Com vocês, Sepp Kuss, o americano, 25 anos, Jumbo-Visma, o trem amarelo, ganhando a quinta etapa do critério do Dauphiné. Aqui é o Martinez, da Education First, o Pogacar, que é o kamikaze desse pelotão. Ó, o Martinez acelerando, deixando o Pogacar para trás, ele só acelera no momento certo. Momento para ganhar o critério do Dauphiné. Vem o guerreiro, o Thibaut Pinot. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai aparecer a classificação geral. Bom, eu fiz o comentário de que se eu ia torcer pro Thibaut Pinot no Tour de France, eu disse que obviamente eu vou torcer. Se ele tem chance de ganhar, não, porque o Thibaut Pinot ele tem esse lado muito guerreiro sem a equipe, né? E isso para ganhar uma grande volta geralmente não acontece. Como torcedor é muito legal, mas quando você faz uma análise tática, geralmente o cara que ganha uma grande volta ou uma prova de 5 etapas é o cara como o Martinez. O cara ele não aparece, é o fantasma, ninguém vê o cara. Ninguém chama atenção, ele não chama atenção, ele não é marcado, ele se poupa, ele só faz força na hora que tem que fazer. E quando ele sai para fazer força, ele tem que ter certeza que aquilo vai ser convertido em vitória. A única movimentação que eu lembro de ter visto o Martinez ao longo de 5 dias, eu acho que foi na terceira etapa que ele tentou fazer uma aceleração. Quando ele percebeu que não ia dar nada, ele imediatamente voltou, né? E hoje era uma etapa super nervosa, daí a Jumbo-Visma desorganizada, a Française des Jeux do Thibaut Pinot obviamente não existe como equipe para fazer com que o Thibaut Pinot se sinta seguro. A Ineos simplesmente desmantelada, com o Sivakov todo ralado. Então o Martinez percebeu que era o momento de sair para uma fuga, estar na fuga. Dentro da fuga ele era o menos ativo. Tinha o Pogacar que não parava de atacar, o Sivakov não parava de atacar, o Alaphilippe não parava de atacar, o Sepp Kuss não parava de atacar, e ele não estava lá para ficar fazendo ataque, ele não estava lá para fazer show de televisão, ele estava lá para o momento mais importante. Última etapa, quinta etapa, o cara de uma grande volta ou o cara de uma prova de uma semana, ele pedala tanto quanto todos os outros ciclistas e talvez ele tenha que ser o que menos aparece. Ele fica escondidinho, a equipe defendendo ele, ou se ele não tem equipe, como é o caso da Education First, que talvez não tivesse organizada para proteger o Martinez, ou ela protegeu e a gente nem percebeu, porque ele não estava na notícia, mas de qualquer forma, como torcedor, talvez para quem não entende muito do ciclismo é uma coisa meio sem sentido, né? Porque ele nem apareceu e ele é o grande campeão, mas quando você olha tecnicamente, são esses caras que tem que ganhar. E é a mesma coisa a gente no nosso dia a dia, quando você passa para o mundo das nossas competições, tem um cara que fica lá atacando, fazendo força, e ele sempre justifica, mas pelo menos eu ataquei, eu fiquei puxando o pelotão. Tem alguém que vai ganhar. E esse alguém que vai ganhar é o cara que sabe se poupar e atacar na hora certa. É isso, galera.
Acabou assim, provavelmente na hora da edição eu coloco lá a classificação geral, mas até então Martinez, o Thibaut Pinot e talvez o Guilliard em terceiro, se o Guilliard não ficou largado lá no meio da estrada. Eu vou fazer um outro vídeo sobre esse aspecto aí de segurança e etc. E é isso, certo? Foi um prazer, desculpa essa bagunça de informação, espero que tenha dado para entender alguma coisa. Bora, galera, tchau. Olha lá, galera, para finalizar, para não precisar colocar o print da tela. Martinez ganhou após 21 horas 44 minutos com uma vantagem de 29 segundos em relação ao Thibaut Pinot e 41 segundos do Martin. É incrível isso, né? Porque os caras são 5 dias de pedal, montanha, e daí após 5 dias são 20 segundos de diferença que define a história de quem vai subir no pódio no lugar mais alto. Agora acabou de verdade, certo? Domingo, aspirador. Tchau. Eu tô editando já o vídeo ali, mas eu precisava voltar aqui que a televisão tá ligada. E daí é o seguinte, esse aqui é o grupo que tá chegando. Junto desse grupo ali no meio tem o senhor Chris Froome, entre outros. O cara tá treinando, o cara tá se guardando, o cara tá quebrado. Eu gostaria de imaginar e eu arriscaria que ele está se preparando. Ele é um ótimo exemplo do que a experiência faz em relação a esse lance da segurança. Ele é um ótimo exemplo de cara que já... Olha o Chris Froome ali. De cara que já machucou muito. E assumir determinados riscos no Tour de France é diferente de assumir determinados riscos na preparação. Isso serve para eles, isso serve para a gente. Agora eu acho que acabou de verdade. Tchau.